Vocês sabem aquele ditado antigo que fala depois do ladrão, trancas de ferro? Pois é, no caso de Brasília é depois do quebra-quebra, confusão, destruição, aí finalmente a segurança é levada a sério. Com medo de novas manifestações violentas, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal prepara um esquema especial para a posse de deputados federais e também de senadores no Congresso Nacional, que acontece nesta quarta-feira. A reportagem que chega agora é da Berenice Leite. O governo do Distrito Federal disse que vai reforçar o policiamento nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, quando acontece a posse de deputados e senadores. Além do reforço no policiamento, também já nesta segunda-feira começaram a cercar em torno aqui da esplanada dos ministérios. O trânsito já foi interrompido, inclusive ali na altura do Ministério da Saúde. Tudo isso para reforçar a segurança e evitar novos ataques, assim como ocorreu no dia 8 de janeiro. Esta, inclusive, é a primeira operação sob o comando do novo secretário de Segurança Pública, o Sandro Avelar. O anúncio foi feito pelo interventor federal da Segurança, Ricardo Capelli, ele que já está há mais de 20 dias no comando da segurança aqui do Distrito Federal. Além disso, a gente lembra que na quarta-feira também acontece uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal, que marca a retomada das atividades no Judiciário. Como vocês podem ver, eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde na quarta-feira 513 parlamentares eleitos e reeleitos devem assumir. Aqui do lado de dentro, o pessoal também já está organizando. Como vocês podem ver, olha só, o tapete vermelho já está aqui para receber, para esse evento de posse. E lá no Senado, a renovação de 1/3. 27 senadores devem assumir aí as cadeiras. A gente segue acompanhando e trazendo todas as atualizações em torno do reforço da segurança aqui na capital federal. De Brasília, Berenice Leite. Muito bem, gente, vamos discutir um pouco esse cenário de amanhã, né? Quarta-feira, posse no Senado, decisivo, posse na Câmara, decisivo. Na Câmara, eu acho que está, enfim, já definido praticamente. Embora, se a gente resgatar a história, eu me lembro da eleição do Severino Cavalcante, era um outro cenário, né? Também a gente não pode, talvez, fazer esse paralelo, mas reviravoltas acontecem. Como é que você vê a Câmara e o Senado, Afá? Como, enfim, a gente discutiu ontem muito sobre isso, acho que a gente vai ter uma Câmara e um Senado bem mais conservador. Mas o meu ponto, assim, onde eu acho que a gente tem que ter uma atenção é no Senado, que ele está um Senado renovado, né? Visto que só 5 senadores conseguiram a reeleição na eleição passada, então a gente vai ter um Senado aí totalmente transformado, mudado, com novas ideias, novas pessoas, e por isso que é tão importante a gente ter esse olhar e esse foco na presidência do Senado, para que algumas pautas que ficaram travadas no passado avancem agora. Mano, do ponto de vista do Senado Federal, você realmente acha que o Rogério Marinho tem alguma chance? Porque ele cresceu nesses últimos dias e horas, né? Ele cresceu, a gente está vendo o engajamento maior do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou de articulações, então eu diria que o Pacheco segue favorito à vitória, mas o jogo está aberto e o Marinho tem chance. Agora, eu acho que o Afá está um pouco otimista na ideia de que as ideias darão a tônica do Senado. Eu acho que... Tem várias ideias boas. Pois é. Eu acho que a política brasileira acaba tendo uma dinâmica que as ideias muitas vezes ficam em segundo plano. A gente está vendo muitos senadores que, inclusive, foram eleitos supostamente apoiando o Bolsonaro, que já estão negociando cargo com o governo Lula. Então, a força da máquina acaba pesando muito nesse tipo de articulação, né? Agora, Alê, dá para acreditar numa vitória do Rogério Marinho ou você acha que o negócio está praticamente decidido ali? Porque o Rodrigo Pacheco tem a força do Lula, tem a força do Kassab, atuando muito forte na articulação, tem a força, inclusive, do Arthur Lira, que acho que opta também pelo próprio Rodrigo Pacheco, uma certa continuidade. O Rogério Marinho ganharia como? Não, dá para acreditar, sim. Ele tem crescido muito de uns dias para cá, a gente tem comentado isso.
e ele pode se beneficiar do voto secreto, né? Esse é outro ponto também. Amanhã, na chamada super quarta que nós vamos ter, se os senadores, dentro ali do anonimato do voto, eles podem sim cometer, vamos chamar de traições, né? Quer dizer, você tem uma posição fechada do partido em relação a uma candidatura, mas ali no escurinho do voto, cada um com a sua consciência. Então, o Rogério Marinho tem chances reais, né? Que a gente nem precisa falar da Câmara, que a Câmara já é a fatura liquidada, mas no Senado o Rogério Marinho ou ele ganha de muito pouco ou ele perde de muito pouco, o que também tira um pouco da força de Rodrigo Pacheco, que já começaria o seu mandato, seu novo mandato, enfraquecido, sabendo que ele não lidera boa parte ali do Senado. Então, é uma eleição com impactos muito fortes. Mesmo que Rodrigo Pacheco ganhe, vai ganhar por pouco e vai começar enfraquecido, e se ele perder, é um tsunami. Muito bem. Ô Fê, como é que você vê aí as chances de a gente ter algum tipo de crise na área da segurança pública no Distrito Federal? Acho que não, né? O momento é outro, absolutamente diferente. Embora agora a gente tenha muito mais preparo da segurança do que a gente teve no dia 8 de janeiro, né? Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho assim, eu acho que a partir do momento que você deixa vulnerável uma instituição como o próprio Planalto, eu acho que você tem que, no mínimo, reforçar isso e perceber que está completamente vulnerável e que qualquer um pode, de repente, badernar e fazer o que quiser, né? E eu volto a dizer, muitos me xingam, falam, tal, mas eu não acredito que tenham sido realmente os militantes realmente que foram da direita, mas não uma direita que a gente possa dizer completamente sadia da forma como a gente gosta, mas realmente eles foram lá e bandeiraram e agora tem que fazer. Agora, como é que você vê, Ale, essa parte da segurança pública? Acho que nós não teremos crises, né? O negócio está bem preparado e também uma repetição daquela imagem, eu acho que ela não aconteceria de novo. Sem dúvida. Na verdade, fazer a proteção daqueles prédios é fácil, mas tem que querer, né? A arquitetura e o urbanismo planejado de Brasília, hoje até é o dia de Dom Bosco, né, que é aquele santo italiano no século XIX que teve a visão de Brasília, né, e ele é o padroeiro da cidade. A maneira como é o urbanismo de Brasília, ele já é pensado de um jeito, com aqueles espaços abertos entre os prédios, as grandes praças, as grandes avenidas, exatamente para ser muito fácil de policiar. Entendeu? O difícil é, por exemplo, quando a polícia tem que entrar numa favela e em lugares onde tem muitos prédios colados uns nos outros, fazer aquelas chamadas progressões. Aquilo é um desafio muito grande para a segurança. Agora, esses espaços abertos, enormes, onde você pode botar drone, você pode cercar muito bem com a polícia, a maneira de fazer a segurança só depende da vontade, porque o desafio logístico é muito pequeno. Então, eu acredito que amanhã será um dia pacífico, porque vão fazer o que tem que ser feito, vão policiar a área e não vai acontecer nada. Agora, tem uma imagem, vou até pedir para a nossa Fernandinha, teve um jantar ontem, se eu não me engano foi ontem, do deputado Arthur Lira com membros do PT, né? E quem estava lá nesse jantar? O nosso queridíssimo José Dirceu. Sim, Zé Dirceu estava participando. Eu vou até pegar e mandar a foto para a Fê, porque eu estava dando uma olhada na internet e eu vi essa foto circulando. Mas meu ponto é o seguinte que eu queria trazer para vocês. A gente deve ter, ao que tudo indica, se não houver nenhum tipo de controvérsia aí, o Arthur Lira, de presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Pacheco, se ele realmente vencer essa eleição como presidente do Senado. E aí a gente vai desdobrando um pouco a situação do Congresso Nacional, as CCJs, que são as comissões mais importantes, né, que realmente aprovam ou não os projetos que alteram a Constituição, como, por exemplo, reformas políticas, reformas estruturantes, né? A CCJ da Câmara dos Deputados muito provavelmente fique na mão do PT e do Senado Federal também, a mesma coisa, seja um governista. Meu ponto é muito simples para vocês. Vai haver oposição com esse enquadramento todo que a gente está vendo? Existe a possibilidade de se haver uma oposição no Brasil que seja minimamente consistente? Se tivesse
todos os setores aparelhados, a gente já não vai ter oposição. A gente já está enfrentando uma dificuldade absurda de fazer e de ter uma oposição ativa, uma oposição unida aqui no Brasil, né? Porque, enfim, a gente está acompanhando aí tudo que está acontecendo, alguns deputados, alguns parlamentares aí que foram silenciados. E se a gente tiver o aparelhamento de todas as instituições e principalmente esses cargos aí que são essenciais para que tenha esse diálogo, esse equilíbrio aparelhados com o governo federal, a gente não vai conseguir fazer oposição. Infelizmente, aí eu não vejo uma saída no fim do túnel para isso. Ô, Mano, porque do ponto de vista político, tudo passa por esses cargos, né? Sim, mas olha só, em geral... A oposição viria da onde? Da rua? Não, dos partidos de oposição, né? Porque, em geral... Que partido de oposição? A gente não tem um bloco de partido de oposição. O problema é esse, né? Que mesmo o PL, que é o partido do Bolsonaro, quando a gente olha na minúcia, tem muita gente suscetível à cooptação por vias patrimoniais, por vias tradicionais, fisiológicas da nossa política. O Valdemar já falou que não vai fazer uma oposição dura. O problema é mais esse. Leve. Mas eu diria que existe na sociedade brasileira um sentimento antipetista muito forte que garante uma demanda política por oposição. Quase 50%, né? Exatamente. Então, dado que políticos são animais que estão em busca de voto, no fim das contas. Ou seja, se existe um voto antipetista consolidado, há uma demanda para que os políticos ofertem essa oposição. E eu diria que isso de uma forma muito mais expressiva do que no primeiro ciclo de governos petistas. Então, eu diria que haverá, sim, oposição ao governo, mesmo que a oposição ocupe espaços de minoria e não espaços que consigam fazer um bloqueio institucional, como a CCJ, por exemplo, que seria um lugar de fato estratégico para uma ocupação da oposição. Mas o fato de não ter postos majoritários nas instituições não impede a existência da oposição. Em geral, nas grandes democracias, o governo consegue manter cargos estratégicos no Congresso. Esse é o mais comum. E a oposição utiliza dos instrumentos de minoria congressual para fazer o seu papel, que é fundamental na democracia. Pediu, Fê? Pedi, na verdade, eu quero ler um comentário do Júnior Petri, que é nosso telespectador. Ele está dizendo o seguinte, o voto no Senado é secreto. Uma coisinha curiosa sobre a eleição do Senado. O ministro Carlos Fávero, que é senador e está licenciado para ser ministro, vai assumir o mandato no Senado no lugar da suplente para poder votar. Isso porque o suplente era do PP, partido apoiador do Bolsonaro. Agora ele está no PSD, mas rola um medinho dela votar no Rogério Marinho. Será? Isso aí é uma movimentação que os caras fazem, justamente às vezes é secretário, né, ministro, aí pega, indica, tira, põe justamente para contabilizar os votos. Mas, Ale, eu quero muito entender, do seu ponto de vista, esse caminho da oposição nesse cenário que eu tracei, né? Um cenário em que o Congresso Nacional é alinhado com o Supremo, que é alinhado com o Executivo. Como é que fica a oposição? Pois primeiro, o pressuposto que a oposição é um bloco não vai ser, né? Esse é o primeiro ponto. Você tem uma parte que, vamos chamar para facilitar, de bolsonarista, que as Damares da vida, Mourão, o pessoal da Câmara, enfim, que foi eleito ou do PL ou apoiando Bolsonaro, então uma coisa mais personalista e tal. E você tem uma oposição que é mais programática. Qual que vai... A grande dúvida, primeiro, qual que vai tomar conta, né? Quer dizer, a eleição do próprio Rogério Marinho, ele foi ministro do Bolsonaro, mas ele não tinha um histórico de posições, vamos chamar de bolsonaristas. Então, ele pode ser muito mais visto como um aliado de ocasião. Isso não tem problema. Todos os lados da política você tem alianças de ocasião. Ali, me parece,
como até em certa parte a gente pode falar de alguns governadores que foram eleitos também ao lado do Bolsonaro, apoiando, mas que não são aqueles bolsonaristas raiz. Aliás, esse é um termo usado pelo próprio Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. Ele disse numa entrevista que ele não é bolsonarista raiz, enfim. Então, esse movimento, fora a maneira como o Bolsonaro tem se portado, ele fora do país, não liderando a oposição da maneira como se imagina que ele poderia liderar. Então, ainda é um cenário que a gente precisa dar tempo ao tempo a entender qual é a força política que vai representar o campo não petista, o campo antipetista, o campo do centro, centro-direita, da direita, enfim. Vai ser uma oposição bolsonarista que quer recolocar ou o Bolsonaro ou alguém indicado por ele na presidência em 2026, ou é uma oposição às ideias do PT, como eram as manifestações de 2015, 2016, enfim, que ali você tinha um segmento enorme da população que estava descontente com os governos petistas e era uma discussão de mérito, né? Tanto que o bolsonarismo teve um papel absolutamente secundário naquelas manifestações. E depois, quando o movimento antipetista ganhou um rosto e ganhou a presidência em 2018. Hoje, repito, com a derrota do Bolsonaro, com a vitória do Lula e com a composição que a gente tem hoje na nova legislatura que toma posse amanhã, ainda é cedo para a gente dizer para que lado vai a oposição. Não existe vácuo em política, ela pode ir para qualquer um dos dois lados. Mas, por exemplo, uma eleição de Rogério Marinho não necessariamente diz para que lado que vai. A única coisa que a eleição de Rogério Marinho diria é que vai haver uma oposição forte e que não vai ter um alinhamento automático do Senado com o PT. Mas para que lado vai isso, a gente vai ter que dar tempo ao tempo para ver.